Galera, ontem teve o sorteio da Libertadores, oitavas de final, também teve o sorteio da Copa do Brasil. Palmeiras conhecendo aí o seu adversário na Libertadores das oitavas e também da Copa do Brasil, clássico contra o Corinthians. Vamos dar uma olhada aqui do que a mídia tá falando aí, já projetando essas partidas Libertadores e também Copa do Brasil. Já deixar os créditos aqui na descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora, bora pro vídeo. Não dá para comentar, não, é só o voto. Oitava de final da Libertadores, de um lado ficou Atlético Nacional São Paulo, Flamengo Internacional, Fortaleza. Não é assim, né? Porque, na verdade, é assim, em cima, né? Essa coisa, não estou entendendo. E depois embaixo Universitário e Palmeiras, que são confrontos, porque tinha que fazer assim, ó, para que a pessoa pudesse imaginar quem passou, tá certo? Então, agora tá aí, chaveamento, pronto, tá aqui, tá aí. Então você está tendo os confrontos. Dizem que o Flamengo teria sido favorecido se passar pelo Internacional, na sequência, em relação ao Palmeiras, que passar, vai pegar logo o River Plate. Quem é que se deu bem mais, se deu melhor? Confronto. O que vocês querem saber aí, gente? Confronto de jeito. Mas se vocês botarem, só se vocês botarem o confronto aí, perguntar quem ganha. Quem ganha a Libertadores? Que do Flamengo ali eu acho que tá mais claro, quem ganha a Libertadores? A sequência. Atlético Nacional e São Paulo, quem ganha? Acho que, bom. Atlético Nacional São Paulo? São Paulo. LDU e Botafogo. Eu vou todos os brasileiros ali. Aí só o problema vai ficar entre Inter e Flamengo. O resto eu vou com tudo de Brasil ali, porra. Eu acredito no Botafogo, mas o segundo jogo é fora. Vamos mudar pra você. River Plate e Libertar. River Plate. River Plate. River. Palmeiras e Universitário. Palmeiras. Mais algum confronto que vocês queiram? Fortaleza ali, ó. Vélez e Fortaleza. Quem se arrisca? Fortaleza. Vamos na garra. Na garra. Eu Mas acho precisa jogar mais bola do que tá jogando, né? que o Vélez vai passar. Precisa jogar mais bola do que o Fortaleza tá jogando no momento que tá Racing e não tá Penharol. bem. Racing e Penharol. Racing. Quase que unanimidade o Racing. Estudiantes e Cerro Porteño. Estudiantes. E deixamos pra você, Galvão. Agora Pra vai você, Galvão, Inter e Flamengo. Ficou o último. Eu apresento o programa. Esse grupo da direita, ele ficou, pra mim, dependendo do vencedor desse Flamengo, desse Inter e Flamengo. A sequência é mais fácil para eles. Vejam pela sequência. A sequência é mais fácil. Pode pegar lá na semifinal com o Fortaleza andando bem. Do outro lado tem River, tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Botafogo. O lado se São Paulo e Botafogo passarem, Palmeiras vai jogar com eles. Que o lado Palmeiras direito. passa, São Paulo e Botafogo passa, joga contra eles. Já respondi. Vamos lá para a Copa do Brasil. Vai estourar nosso tempo. Vambora. Copa do Brasil. Vambora. Um jogo para cada um. São Paulo e Atlético Paranaense, Vanderlei Luxemburgo. São Paulo. Bahia e Retrô. O meu retrô é de Recife, mas passa o Bahia. Como é que é? O retrô é de Recife, mas sim. passa o Bahia. Mas faz o Bahia, tá bom. Flamengo e Atlético Nossa, Mineiro. tá louco. Tô foríssima disso, Flamengo até. A maior rivalidade que existe. Olha o cruzamento aí. Flamengo pega o Inter na Libertadores e pega o Atlético Mineiro. Vai ser um espetáculo. Fala com o Mauro, o Zagallo perguntou, ele falou que empate o melhor. Que empate o melhor. Que empate o melhor. Inter e Fluminense, casa. Eu acho que passa o Fluminense. Você acha que passa o Fluminense? Olha, surpresa já tá a sua votação. Cruzeiro e CRB. Deixa esse pra mim, então. Eu vou de Cruzeiro. Pronto, legal. Cruzeiro e CRB. Cruzeiro, óbvio. Corinthians e Palmeiras para Luxemburgo. Agora vou deixar bom porque o cara foi campeão com os dois. CSA e Vasco, diga lá. Meu CSA que eu amo, mas vai passar o Vasco. CSA que você ama. Botafogo e Bragantino, vai passar o Vasco. Botafogo. Um bem facinho pra você. Você foi campeão com os dois. Você foi campeão com o Corinthians. Como é que foi a história ali? Empate, como é que é? Não, empate não, você Corinthians ou Palmeiras. Empate, como é que é? Empate o melhor, Zagallo. Empate melhor. Que empate o melhor. Gente, olha,
Mais uma vez, muito gostoso. Como ficaram os confrontos de oitavas de final de Conmebol Libertadores, então temos Atlético Nacional e São Paulo, Botafogo e LDU, Libertad e River Plate, Universitário e Palmeiras. Aí é de um lado, tá, da chave. Daqui a pouco a gente mostra com a chave também. Fortaleza e Vélez Sarsfield, Peñarol e Racing, Cerro Porteño e Estudiantes, Flamengo e Internacional. Bom, pensando assim, Calçade, se por acaso o Flamengo ou o Internacional passa, ou o Flamengo ou o Inter, aí já chega, pelo menos numa semifinal? Você acha que já chega numa semifinal? Já garante ali? Vai, assim, a possibilidade, a gente está vendo na tela, né? Você tem ali, pode dar um Botafogo e São Paulo, mas pode não dar também, pode dar LDU e o Atlético Nacional. Claro. O Atlético Nacional ganhou as 13 em casa e fora foi mal. Não fez nenhum ponto. Né? O São Paulo, fora, ganhou 3. No Morumbi, teve 2 empates e uma vitória. Então, o que classificou o São Paulo foram os jogos fora de casa. E por que isso é importante? Porque agora é um mata-mata. Você tem que trazer para casa o resultado agradável para ter jogo. Se você conquistar fora um resultado horroroso, você tá danado. Sim. E tem também o campeão da sorte, né? O sortudo da Libertadores até agora, que é o Fortaleza. Porque o Fortaleza estava no pote 2, ele poderia pegar um Palmeiras, ele poderia pegar o São Paulo, ele poderia pegar o River Plate, e ele pegou o Vélez. Sim. E se classificou perdendo o jogo, com uma pontuação baixa. Né? Então, o Fortaleza, não é que o Vélez é uma moleza. Para o futebol que o Fortaleza joga hoje, todo mundo é gigante. O Fortaleza está jogando nada. Porém, a gente está falando em agosto. Na segunda semana de agosto. E com uma parada, mega parada. Agora, tem 10 dias de data FIFA e tem também uma mega parada para o Mundial de Clubes. Então, o que vai acontecer no mês de agosto é muito difícil. O Botafogo tem interesse no Igor Jesus, no Cuiabano e no Jair. Se esses 3 jogadores vão embora... Juntos? Tá bom, e aí? Mesmo que chegue alguém, tá legal? Você fala assim, não, tá aqui a reposição. Tudo bem, mas... Até jogar, é preciso... colocar para jogar. E é um Botafogo que está no Mundial, Exatamente. ou seja, já tem menos tempo de treinamento. Quando o Renato Paiva conseguiu resolver alguns problemas que foram gerados pelas vendas no ano passado, caso do Cuiabano. Cuiabano, desse ano as vendas. Cuiabano, ele inventou o Cuiabano mais adiantado. Lá pode ir o Cuiabano embora. Então, cara, é pesado para o time. Então, assim, é muito difícil hoje, em junho, início de junho, prever o que vai acontecer em agosto. Claro. E a gente não sabe como vão voltar os times do Mundial. O Botafogo, o Palmeiras, né, o Fluminense, Flamengo. E já voltam na Sul-Americana, né? Mas já vão voltar com o Campeonato Brasileiro e com Copa do Brasil e Libertadores juntos. E a Copa do Brasil acontece antes, em julho. Isso. Por exemplo, Flamengo, se o Fortaleza é o sortudão, o Flamengo também. Então, mas o Fortaleza já não é mais. Olhando para o Fortaleza pode, se passa do Vélez, aí pode pegar o Racing. Mas conhece o Racing. E já enfrentou o Racing e foi muito mal. Ou seja, o lado de lá, direito, para o Fortaleza é muito difícil. É muito difícil. A gente está falando de Libertadores. Então, mas é difícil, mas dava para ser muito mais difícil. Acho que essa é a questão. A gente tá falando, a gente está falando de Libertadores. Então, assim, para o Fortaleza, que ficou no pote 2... A gente não pode nunca esquecer isso. Quem fica no pote 2, você olhava para os times do pote 1 e falava, cara, o que de melhor pode sair do pote 1? Sim. O Vélez, a LDU, e esses 2 times foram justamente sorteados para enfrentar brasileiros, e acho que só. Então, assim, o Fortaleza não tem como reclamar. Ele talvez tenha sido mais sortudo olhando para esse contexto, para o caminho que ele até tem, né, até uma eventual semifinal, que, ok, o Racing é o Racing, mas assim, eu acho ainda melhor pegar o Racing do que pegar o Flamengo, do que pegar o Palmeiras. Mas ele pode pegar um time difícil, que... Então, mas a gente está falando de semifinal, tem que ser difícil, né, gente? Claro. Não tem... Não na Libertadores. Nesta seria quartas com o Racing, mas mesmo assim... Aqui, não dá para ficar falando mais. Claro que tem Cerro Porteño. Quem classificou o Cerro Porteño? Foi o Palmeiras. Num grupo que o Palmeiras fez 18 pontos, o Cerro Porteño se classificou com 7. Ou seja, porque o Palmeiras papou tudo, sobrou para o Cerro Porteño uma classificação que também era todo respeito, né? Quase culposa, né? Um clube que todo mundo gostaria, se pudesse escolher, escolheria Cerro Porteño nesse momento para enfrentar. A LDU sempre tem os 2.850 metros de altitude de Quito, pode atrapalhar um pouquinho, a viagem é longa. O Universitário tem um caso interessante.
Porque a gente vai agora ter uma característica diferente da competição, é mata-mata. É o que a gente falou aqui, de levar a decisão para casa. O Universitário tomou 4 gols só na competição. É um time que tomou o mesmo número de gols que tomou o Palmeiras. A diferença é que o Palmeiras fez 814 e o Universitário só fez 4 também. É um time que tem... Mas, para mata-mata, é algo da gente ficar atento. Pô, esse time vai fazer o que ele fez, o que é a vida dele. Fechar, não vai fazer gol, mas também não vai tomar e vai tentar levar isso para os pênaltis. Isso, assim, ok, eu acho o Palmeiras bastante favorito. Mas é um time que já vem nessa característica de competição. Pode ser traiçoeiro. Daqui até lá, também a gente não sabe o que vai mudar no próprio Universitário. Conturbado, verdade. Mas só estender um pouco mais. Verdade seja dita, o Corinthians já está conturbado. Mas... O quão Palmeiras é favorito nesse confronto? Eu acho que é favorito. Muito favorito. Eu não vou tirar. Para mim é muito favorito. Sim, o final do Campeonato Paulista, o Abel, sim, foi logo após. Se o Abel encontra o time, como ele encontrou mesmo. Encontrou não foi porque caiu do céu, foi porque ele trabalhou e descobriu o que seria melhor para aquele grupo de jogadores. Às vezes aquilo que ele pensa é diferente daquilo que é possível executar e vai dar certo. E deu. Ele encontrou logo após. Tanto que eles depois jogaram pelo Campeonato Brasileiro na 3ª rodada e não havia vestígio de uma final de Paulista. Por quê? O Palmeiras melhorou muito e o Corinthians regrediu. Assim, aquele futebol ainda encontrado no Paulista, que tinha alguma coisa a ver, eu digo na final, com o ano 2024, o ano passado, simplesmente desapareceu. Então o Corinthians está totalmente conturbado. A cada momento ele tem um presidente. Até aí chega alguém lá, um Zelt preciso contar essa história aqui, um Zelt me contou que Celso Zelt, que não pode ser verdade, né? Mas tudo bem, eu vou contar. Não, você fica na dúvida, mas como foi um Zelt, né, gente? A fonte é ótima. Que teve lá, invadiram o 5º andar, né? Sim. Que o pessoal da bocha no clube estava mandando ver. Aí eles, vamos invadir, vamos lá, vai. Subiram e invadiram o 5º andar, ali onde fica o presidente. Esse é o Corinthians. Não. Esse é o Corinthians, gente. O Corinthians, assim, o que tem de pior está dentro, o que tem de melhor não passa nem na porta. Não é um absurdo o que acontece lá. E aí tá aí, cara. Com o Palmeiras pela frente. Ó, parabéns, Deus. É claro que, assim, a situação e não fosse, mesmo que o Corinthians não estivesse nessa situação, a gente fala muito do elenco do Palmeiras, da qualidade do trabalho do treinador, já de tantos anos, enfim. Claro que o Palmeiras é favorito. E assim, ele é mais favorito por conta deste contexto todo, mas também é óbvio que o fato de ser Palmeiras e Corinthians, de alguma maneira, diminui a distância, que é uma distância abissal hoje. Tem uma história aí. E até porque o Corinthians tem bons jogadores. Sim. O Corinthians tem um elenco, vou dizer um elenco fortíssimo, mas tem um time titular muito bom, com todo mundo à disposição, e o Corinthians, ao contrário do Palmeiras, vai parar e tudo mais. Essa é a vantagem que o Corinthians tem. Isso. E bom treinador. Recuperar os caras, recuperar o Garro, por exemplo, que treinar, não tem uma recuperação do Garro. E logo após o Mundial, sem a carga de 10 partidas nas costas, exato. E enfrentar, então, pelo menos do ponto de vista físico. E aí ele tem a capacidade... O técnico que foi campeão recentemente de Copa do Brasil. Né? Exato. E aí ele tem a capacidade de conturbar muito a vida do Palmeiras antes da volta para a Libertadores. Porque a gente pode até lembrar do que foram as 2 finais do Campeonato Estadual. Se você olhar os 90 minutos do primeiro e do segundo jogo, não é que o Corinthians tenha feito muita coisa, né? O Yuri Alberto acertou aquela bola ali num ataque que o Corinthians conseguiu no jogo do Allianz, e aquilo ali acabou definindo o título, com o Rafael Veiga perdendo pênalti e tudo mais. E como disse o Calçade, era um momento que o Palmeiras jogava menos. Agora, olha a consequência daquilo lá. Tinha metade da torcida falando que o Abel era pardal, manda embora, acabou o ciclo. E aí, então, a teoria das oitavas de final, a sua teoria das oitavas de final vai por água abaixo. Porque depois, se por acaso acontece uma coisa ruim lá pro Palmeiras, na Copa do Brasil, aí chega nas oitavas da Libertadores, é melhor pegar Flamengo ou Universitário? Não, mas não estou entendendo. Claro que é, porque você vem... foi um jogo ruim contra o Palmeiras, ou contra o Corinthians, perdeu do Corinthians. Sim. Aí você vai para a Libertadores, com um ambiente completamente conturbado. É melhor você pegar o Universitário ou é melhor você pegar um Flamengo? Não, peraí. O que eu estou dizendo é assim, é óbvio que é sempre melhor você pegar o time mais fraco. Agora,
é muito importante para quem quer ser campeão olhar na hora do sorteio, porque é um padrão aqui no Brasil, você olhar para as oitavas de final e dizer, opa, sorteio bom, sorteio ruim. Só que repito, graças a Deus. o sorteio não foi pior para Inter e Flamengo do que foi para São Paulo e Botafogo. Sim. São Paulo e Botafogo têm duelos duros em todas as fases. Isso é muito pior, eu acho, do que o olhar um jogo mais imediatista. difícil. É, exato. O programa está no fim, mas para mim a diferença é a seguinte: segundo tempo, o Palmeiras pega 5 jogadores para trocar e o Corinthians 5. Veja o que acontece com o Palmeiras e o que acontece com o Corinthians. É isso, então botamos. É isso, torcedor do Verdão, pessoal, projetando aí as oitavas de final da Libertadores. Falando também sobre a Copa do Brasil. Libertadores, Palmeiras pegou o Universitário. Copa do Brasil, Palmeiras pega o Corinthians. Deu o clássico na Copa do Brasil. Na Libertadores, o adversário mais tranquilo, né, para o Palmeiras. E esse duelo aí na Copa do Brasil, revanche por conta da final, né, que o Palmeiras perdeu para o Corinthians, a final do Campeonato Paulista desse ano. Então, jogos aí, né, que prometem muitas emoções e aguardar, o torcedor já aguarda aí ansioso, né, por esses jogos aí, esses 2 confrontos, Libertadores e também Copa do Brasil, né. O Palmeiras na Libertadores é muito favorito para avançar para a próxima fase. Copa do Brasil também, o Corinthians não está num bom momento, ninguém sabe como vai chegar lá, né, os 2 times, mas o Palmeiras também é favorito. O Corinthians é um time bem bagunçado, né, desorganizado, mas é clássico, né? Ninguém nunca sabe, né? Se sabe aí o que vai acontecer em clássicos, mas olhando agora o momento, né, o Palmeiras é favorito também na Copa do Brasil, mas vamos aguardar. Ainda tem aí alguns dias, né, para acontecer esses confrontos aí, esses jogos, principalmente Libertadores e Copa do Brasil. Vamos aguardar a sequência dos próximos jogos. Enquanto isso, o Palmeiras já se prepara para a estreia no Mundial, que vai acontecer agora no meio do ano. O Palmeiras que vai viajar, né, já focado na estreia do Mundial de Clubes. Aqui uma informação, né, do GE, que o Palmeiras terá 8 desfalques, né, na delegação que viaja para os Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes. Todas as ausências são por convocações: Estevão, Richard Rios, Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Benedetti, Luiz de Seleção Sub-20. Esses jogadores aqui que não estarão com o grupo na data prevista aí para um embarque, mas depois vão estar, né, à disposição, né? Até agora é o período de data FIFA. O Palmeiras terá alguns desfalques aí na delegação que vai embarcar aí para os Estados Unidos, mas depois todos os jogadores vão estar à disposição para a estreia, né, do Mundial de Clubes, que vai acontecer logo mais agora no meio do ano, né, agora em junho. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.